Eu finalizei a aula passada com o conjunto dos números racionais, né? Que é o conjunto dos números da forma A sobre B, onde A é inteiro e B é natural, diferente de zero. Que pode ser também escrito assim, é o conjunto formado por cada número da forma após as devidas identificações e possíveis identificações, eu posso escrever isso aqui como um conjunto formado por A sobre B, tal que A é inteiro e B é inteiro, diferente de zero. Tá bom? Isso aqui fica mais simples, porque se o B é natural não nulo, 1 sobre B é cada uma das partes da unidade, quando eu divido a unidade em B partes iguais. Aí eu tenho naturalmente fração e eu mudo a minha escala de contagem, tá? É tudo contagem, até os racionais é tudo contagem por naturais, tudo contagem por inteiros, mesmo no conjunto dos números racionais. Que eu deixo, por exemplo, você conta quilômetro, conta? Mas as partes do quilômetro são metros, você também conta metro. Então é tudo contagem, só mudando a escala. Tá certo? Então você tem esse conjunto. E é evidente que você tem também todas as operações. Eu vou listá-las aqui. Quais são as operações? Primeiro, dados x e y racionais, a soma é um número racional e o produto também. Produto e adição e produto e multiplicação de números fracionários, de números racionais, definidos como ao final da aula passada, usando as propriedades. Porque não importa a representação que você use para o número racional, por exemplo, 3/4, é o mesmo 15 e 20avos, né? São representações distintas do mesmo número racional. E não importa que representação você esteja usando para compor uma operação, o resultado dá o mesmo, tá? O resultado dá o mesmo. E na adição e na multiplicação você tem o fechamento, você tem também a comutatividade, né? Tanto para adição quanto para o quê? Multiplicação, para o produto, a soma, a adição é comutativa, a multiplicação também é comutativa. Você tem a associatividade, e isso aqui é a associatividade da adição e a associatividade do produto. Tá? Você tem elemento neutro, né? Dado x em que mais 0 é igual a x, e x vezes 1 é igual a x, tá? Você tem isso aí, é o elemento neutro da adição, o elemento neutro do produto. Você tem a distributividade, em que você tem o que? X vezes y mais z é x vezes y mais x vezes z. Isso aqui é a distributividade da multiplicação em relação à adição. Você tem a integridade, né? Dados x e y em que, se x vezes y é igual a 0, então x é igual a 0 ou y é igual a 0, é a integridade.
E você tem ainda uma terceira, né? Você tem o simétrico, tá? Então, dados A inteiro, diferente de zero, B inteiro, diferente de zero, e x igual a sobre B, tá? A sobre B que é diferente de zero. Quem é 1 sobre x? Né? Tem-se, vou botar o tem-se aqui para ficar bem claro, não causar nenhuma dúvida. Tem-se 1 sobre x, quem é? É o b sobre a, e x vezes 1 sobre x é igual a 1. Ou seja, todo número racional não nulo possui o inverso multiplicativo. Tá? O inverso aditivo é o simétrico. O simétrico de x é o menos x. Tá? Que dá o 1, que é o elemento neutro da multiplicação, e o 0, que é o x mais menos x, que é 0, é o elemento neutro da adição. Tá bom? Bem, dá um exemplo prático o quê? X vezes 1 sobre x. Quanto é A sobre B vezes B sobre A? Quanto é? Quanto é A sobre B vezes B sobre A? Quanto? Isso dá quanto? Quanto é que dá isso? É a divisão de inteiros, né? Um inteiro por outro dá 1. É a fração 3 terços, é a mesma coisa que 4 quartos, é a mesma coisa que 5 quintos, é tudo 1. Tá? É tudo a unidade, tá? Unidade completa. Então, pronto. E você tem, no conjunto dos números racionais, você tem a solução para essa equação, ó. 2x igual a 3, qual é a solução? Que é o conjunto de solução? 3 meios. 3 meios vezes 2 dá, né, 3 unidades. Tá? Você tem a solução também para essa equação. X ao quadrado igual a 9 quartos. Que é o conjunto de solução para essa equação? 2 terços e menos 2 terços. Tá? Conjunto de solução. Conjunto formado por dois números racionais. Hã? Opa, troquei. Desculpa. 3 meios. Obrigado. 3 meios e menos 3 meios. Tá? Você tem agora essa daqui, ó. Quem é a solução dessa equação? O universo. Eu estou no meu universo aqui, meu conjunto numérico máximo é o conjunto de números racionais. Nesse conjunto, essa equação ela tem solução? Nós veremos que não, tá? Por causa do teorema fundamental da aritmética. Eu farei aqui diferente do que eu faço nas notas, para mostrar que essa equação não tem solução. Eu farei isso via o teorema fundamental da aritmética. Vou recolocá-lo aqui para vocês, tá? O teorema fundamental da aritmética diz o seguinte, economizar o azul. Se n é inteiro não nulo, n é diferente de 1 e n é diferente de menos 1, lembrando, então, existem únicos números primos. Está enquadrado aqui, está aparecendo tudo? Tá? Únicos números primos. Únicos primos são únicos números primos. P1
P2, PK com 0 menor que P1, menor do que P2, menor que PK, e únicos naturais, isto é, únicos números naturais não nulos, S1, S2, SK, tais que o N é mais ou menos, dependendo se ele é positivo ou negativo, P1 elevado a S1 vezes P2 elevado a S2 vezes PK elevado a SK. Ou seja, cada número inteiro possui uma única fatoração em primos. Tá? Ele se escreve de uma única maneira como produto de potências de números primos. Esses primos nessa ordem, tá? Para tornar único. Diga. No caso, ele teria que especificar que são únicos primos lá atrás. Mas quando eu coloco únicos primos, número primo eu dei a definição no conjunto dos inteiros. E quando eu coloco que satisfaz isso aqui, é porque todos esses primos são positivos. Então eles são primos naturais, aí eu não preciso dizer. Tá certo? Ou então, portanto, existem únicos primos naturais, tá ok. Mas não, tá aqui. Deixa desse jeito, tá bem. E, olha, e quando eu tenho uma fatoração de um número primo, de um número inteiro dessa forma, o S1 é dito o número de vezes que o P1 ocorre como fator. Tá? Por exemplo, qual é a fatoração do 24? Qual é a fatoração do número 24? Qual é? 24. Dá quanto? 2 ao cubo vezes 3. Quantas vezes o 2 ocorre como fator? 3 vezes. Ele ocorre aqui o número ímpar de vezes. Certo? Tá bom? O 3 ocorre o quê? O número ímpar de vezes. Bom? Entendido aí? Tá? 36. Qual é a fatoração do 36? Qual é? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, pega... Tá. Pegar isso aqui, ó. Aqui. 2 ao quadrado vezes 3 à terceira. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? 108. 3 à terceira dá 27. 4 vezes 27 dá quanto? 108. Vou confiar em você. Tá? Quantas vezes o 2 ocorre como fator? 2 vezes. Aqui o 3 ocorre quantas vezes como fator? O número ímpar de vezes. Mas não importa se ocorre o número par, o número ímpar de vezes, quando eu elevo ao quadrado, todo mundo na fatoração ocorre um número que? Par de vezes. Porque isso aqui, se isso é a fatoração de 24, em primos, o de baixo é a fatoração de 24 ao quadrado. O 108. 108 ao quadrado, não sei nem quanto é, mas eu sei que a sua fatoração em primos é 2 à quarta vezes 3 à sexta. Se um primo ele ocorre na fatoração de um inteiro, um número ímpar de vezes, na fatoração do quadrado desse inteiro, ele ocorrerá um número par de vezes. Tá certo? E observe o seguinte, aqui. O 2 ocorre na fatoração desse número uma quantidade par de vezes, que é um quadrado. Mas se eu multiplicar esse número por 2, 2 vezes 24 ao quadrado, quem é a fatoração disso? Quem é? 2 à sétima vezes 3 ao quadrado. Então, quando eu multiplico o quadrado de um inteiro por 2, a sua fatoração em primos tem o 2 ocorrendo um número ímpar de vezes. Todos concordam com isso?
Ótimo. Então, você concorda com o que eu vou escrever aqui, ó. Outra coisa é que todos também concordam, por causa desse teorema e por causa da prática de fatoração, que a fatoração, isso é bem plausível, que a fatoração de cada inteiro em primos, ela é única. O mesmo número não pode ter duas fatorações distintas em primos, tá certo? Então, observem, únicos primos e únicos naturais não nulos. São únicos os primos e os seus expoentes, ok? Então, admitindo isso, diga. O número não pode ter mais uma fatoração se você vai conseguir. O P1 ele está no conjunto dos naturais inteiros. E se ele estiver no conjunto dos inteiros, ele pode ser mais de um. Existem únicos P1, P2, PK satisfazendo isso, já para amarrar, entendeu? Entendido? Então, pronto. Respondido. É nesse sentido que a fatoração é única. Então, observe uma coisa, ó. Vamos pensar nessa equação aqui, x² igual a 2. Como? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Se o A é um inteiro, é claro que zero não é solução dessa equação, certo? Tá bom? Então, se A é um inteiro diferente de zero e B também é um inteiro diferente de zero, então há duas possibilidades. Quando eu olhar para A ao quadrado, eu posso ter que 2 não é fator, 2 é um número primo, tá? O 2, eu posso ter que o 2 não é fator de quem? De A ao quadrado, pode ser que ele não seja fator de A ao quadrado, por exemplo, se eu pegar o 25 ao quadrado, o 2 é fator de 25 ao quadrado? Não, né? Ou 2 é fator de A ao quadrado, e se é fator de A ao quadrado, é fator de A ao quadrado um número par de vezes. Vou botar assim, uma quantidade par de vezes. Eu posso escrever assim, ó, o 2 não é fator de A, aí o 2 não é fator de A ao quadrado. Mas o 2 pode ser fator de A. Mas se o 2 for fator de A, o 2 é fator primo de A ao quadrado, um número par de vezes. Então, o 2 sim. Então, 2 não é. A 2 não é. 2 não é fator de A2, ou 2 é fator de A2, e sendo fator de A2, ele é fator de A2 uma quantidade par de vezes. Além disso aqui, além dessa conclusão, eu tenho uma outra conclusão. Qual é? 2 é fator de 2B2. Claro que é fator de 2B2, não é? E é fator de 2B2 uma quantidade ímpar de vezes. Uma quantidade ímpar de vezes. Aí qual é a conclusão? Logo, isso aqui é o chamado teorema fundamental da aritmética. Logo, pelo teorema fundamental da aritmética, assim, obrigado. Logo, pelo teorema fundamental da aritmética, o A2 tem que ser diferente do B2. Por quê? Porque eles têm fatorações distintas. Aqui, o 2 ou não é fator, ou é fator uma quantidade par de vezes. Eu posso até dizer, é uma quantidade par de vezes, porque o 0 é par. É 0 vezes fator, não é fator, tá certo?
O 2 é fator aqui uma quantidade par de vezes. E aqui o 2 é fator uma quantidade ímpar de vezes. Portanto, eles têm fatorações distintas. Se eles têm fatorações distintas, eles são diferentes. Tá? Outra coisa, o 2, se ele